E aí, galera? Aqui é a Clarissa Barbosa. Sou bailarina profissional, formada na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, e estou comemorando o especial de 10 mil inscritos. Nesse vídeo, eu na verdade não planejei ele. Eu estava na academia pensando e eu pensei, poxa, eu vou contar uma história que eu nunca contei lá pro meu canal no YouTube, lá no meu Instagram também, porque eu acredito que pode ajudar muitos bailarinos, muitas pessoas, muitas mães de bailarinas que também me assistem, e eu sou muito grata pela sua presença aqui no meu canal. É muito importante ter você comigo, todo esse crescimento e tudo que eu ainda quero viver. Com certeza eu quero contar com a sua presença, com a sua ajuda, para que a gente possa crescer e transformar não só a sua carreira como bailarino, mas a sua vida. E essa é uma das primeiras coisas que eu quero dizer, né? Tudo que eu vivo, tudo que eu tenho, eu acredito que existe e há um propósito em todas as coisas. Então eu não só tenho esse canal aqui por ter, mas porque o meu propósito é ajudar. E por que eu tenho esse propósito de ajudar? Para quem não me conhece, eu comecei o balé quando eu tinha 8 anos. Mas antes de fazer balé, eu fazia ginástica rítmica. Aos 7 anos, / 6 anos, eu entrei ali na ginástica rítmica. 7,8 anos, não era 6, eu entrei um pouco mais tarde do que normalmente as ginastas começam, através de um projeto social. Aliás, tem história minha aqui também, eu vou dar uma resumida para eu chegar no ponto final. E eu comecei nesse projeto social, eu ia pra ginástica sem pagar nada, era tudo gratuito, era tudo por incentivo do governo, acontecia na minha escola mesmo, sempre estudei em escola pública. E através dessa escola tinha vários programas, tinha karatê, tinha judô, tinha vôlei, e eu já me aventurei em tudo isso. Então o esporte está comigo desde muito novinha. Na ginástica, minha mãe sempre me levava para ginástica, mas eu sou de uma família de 3 irmãs, mais 3 de parte de pai, então a atenção sempre foi muito dividida também. No entanto, sempre tinha pessoas e mães de ginastas junto comigo também, que ajudava a minha mãe para me levar para ginástica, né? Então isso foi muito importante para mim. Eu sempre, desde novinha, fui uma pessoa um pouco independente, autodependente de alguém, porque eu acho que a gente sempre precisa da ajuda de alguém, mas independente em fazer as minhas coisas. Buscar pelos meus objetivos. Então, quando eu comecei a ginástica, eu não era melhor, mas eu comecei e fui mesmo assim. Eu era meio perdida, meio medrosa, sempre tive um lado medroso junto comigo de me apresentar em público, porque hoje eu consigo falar, eu falo muito bem, mas eu sou uma pessoa tímida, não sou uma pessoa que faço amizades fácil, né? Então, dançar na frente de todo mundo, pra mim, também não era uma coisa muito fácil. No entanto, foi um aprendizado que eu tive, a minha primeira apresentação, que eu esqueci de tudo, improvisei tudo, só que eu olhei pra minha professora e saí correndo pra frente dela depois da apresentação, porque eu já sabia que eu tinha errado tudo e ela sabia que eu tinha errado tudo, porque afinal ela que criou a coreografia. Então eu tenho bastante história assim que ficaram marcadas na minha mente, que me fez ser a pessoa que eu sou hoje e ter as rotinas e os hábitos que eu tenho hoje. Muitas pessoas me perguntam sobre hábitos e sobre como transformar os nossos hábitos, como ter consistência, como ter motivação. E uma das coisas e dos fatores que me fazem e me fizeram ter motivação, me fizeram crescer, são pequenas coisas que aconteceram na minha vida e foram acontecendo, né? E que me trouxe aonde eu estou hoje. Vamos dizer que são traumas, né? Que acabaram ficando em mim. Não traumas no sentido ruim, mas marcas. E tudo aquilo que marca você tem o poder de te mudar, né? Então, por exemplo, essa minha primeira apresentação, quando eu errei,
eu fiquei meio assim, sabe? Eu lembro de até hoje que, aquilo me fez querer aprender mais rápido, me fez querer não melhorar. E ainda mais porque depois eu tirei em terceiro lugar e eu fiquei feliz, porque mesmo errando eu tinha tirado em terceiro lugar. E eu pensava, poxa, então eu tenho essa capacidade, né? E eu sempre fui buscando as coisas, indo atrás das coisas. Até que me convidaram para entrar para balé e para conhecer um balé lá na minha escola também. E eu entrei sem pretensão nenhuma, sem saber o que eu queria da vida, só entrei. Minha paixão mesmo era a ginástica, mas eu fui porque eu gostava de fazer coisa. E eu fui desenvolvendo, fui crescendo também, mas sem muita perspectiva, porque infelizmente muitas academias não têm tanta, naquela época, né? Hoje a gente vê a qualidade muito melhor, mas não era uma qualidade tão grande. E financeiramente, balé, ginástica, o esporte ele é um pouco caro no Brasil, né? Porque a gente não tem tantos incentivos. Hoje é muito diferente, mas ainda assim é difícil. Então eu comecei no balé também, só que aí é que tá, eu também já comecei a ter outros traumas, outras marcas, porque eu era uma bailarina, mas eu também era uma ginasta, e as ginastas eram sujas visualmente, porque a gente se joga no chão, a gente faz reversão, a gente faz coisas, né, de ginasta e não tá nem aí, usa top. E as bailarinas eram mais polidas. Eu não sei se hoje existe isso, mas na minha época existia muito, e o meu professor falava que eu não podia fazer ginástica porque ginástica e balé eram coisas diferentes e que eu era suja, porque eu tava suja, e eu sofri bastante preconceito ali nessa época. Mas ele via potencial em mim. Então eu lembro de hoje, até hoje, por exemplo, de perna alta, ele pegava, botava a nossa perna alta e falava assim: olha, se você não deixar a sua perna aqui, e ele ficava embaixo da perna, e a sua perna encostar em mim, você sai da sala, ou sei lá, ele ficava fazendo coisas desse tipo, que me ajudou, mas também eu acho que, né, não era tão interessante, mas enfim, cada um tem a sua maneira de lidar e de ensinar as coisas. Bom, e é óbvio que isso geraram vários sentimentos em mim. Mas eu sempre fui uma pessoa de superação, assim, sabe? Eu ia, fazia minhas coisas, e eu também sempre fui de não ligar muito pras coisas, pras pessoas, pro que elas estão pensando, pro que elas estão achando. Eu era sempre muito no meu mundo, assim. Tanto que até essas coisas de rede social, pra vocês terem uma noção, eu não comecei só na pandemia, porque eu comecei o boom, assim, né, de rede social na pandemia. Mas eu também comecei lá na minha época de ginasta, que eu tinha um blog, eu compartilhava colãs, que a gente chama de malha de ginástica, as mais bonitas, e aí eu ficava comparando qual era a mais bonita, qual era a mais... enfim, eu escrevia posts assim nesses blogs, também escrevia dicas de beleza, só que tudo de forma anônima, né? Eu só apareci mesmo foi agora, mais velha, mas eu nunca tive a pretensão de aparecer em vídeos e ser blogueira ou coisa do tipo, mas acho que a vida foi me levando para esse caminho e eu fui aceitando, assim, né, porque o meu principal objetivo não é ser blogueira ou ser algo do tipo, mas é realmente ajudar e trazer aquilo que eu vivo para as pessoas, para que possa ajudar elas. Mas enfim, daí eu fui pro Bolshoi, resumindo um pouquinho, como eu disse, tem as histórias aqui, eu vou deixar todas as minhas histórias no card pra você entender um pouquinho de como que foi o processo, mas eu fui pro Bolshoi. E chegando no Bolshoi, eu era ginástica ainda, né? Eu tinha muita da ginástica, eu era muito mole. Eu tive uma professora que ela é incrível, mas ela sempre falava pra mim que não adiantava ter perna alta e eu ser muito mole, né? Que eu precisava melhorar nesse aspecto. E, bom, foi um período difícil, assim, também, porque balé e ginástica realmente é diferente, né? O balé, ele é mais polido, mais duro, mais firme. A ginástica rítmica, ela é mais molenga mesmo, você pode ser mais flexível. Então, para eu colocar o meu corpo, ser firme foi um pouco difícil, né? Hoje eu sou firme, mas antigamente ainda tenho muita dificuldade, na verdade, com firmeza e tudo mais. Só que, enfim, resumindo, eu
já desde ali já tinha essa perspectiva de que eu precisava, né, trabalhar mais o meu corpo. Só que eu não queria o balé, pra ser sincera. Eu passei vários traumas ali no Bolshoi também, que eu não abri pra ninguém e não acho que não precise abrir. Não é a escola, não é a instituição, mas é a Clarissa que sentiu isso. E todo ser humano sente alguma coisa. Todo ser humano, ele passa por momentos ruins. E não só no Bolshoi. Eu falo Bolshoi porque foi onde eu me formei, mas em casa, em outros lugares, como eu disse, lá na minha ginástica, lá no meu outro balé. Então, eu acho que sempre na vida a gente vai ter alguns traumas, algumas coisas que a gente interpreta. E não é culpa das pessoas, eu não culpo a escola, eu não culpo as pessoas. Pelo contrário, eu sou muito grata por cada professor. Eu amo cada professor, eu fico lembrando até hoje de cada professor, de cada briga até com os diretores. São momentos únicos, são momentos gostosos de terem sido vividos, mas que eu tive alguns traumas, eu tive. E os principais traumas que eu tive foi quando eu era um pouco mais velha. Assim, as meninas da minha turma eram muito miudinhas, muito pequenininhas. E eu já era um pouco mais avançada. Eu entrei na puberdade, né, ali um pouco mais velha do que as meninas. Então, um pouco mais nova do que as meninas. As meninas depois só. Então eu já era mocinha, enquanto as meninas não, né? E isso gera transformações no seu corpo. Na terceira, quarta série, eu tinha um corpo muito desenvolvido. Isso era com 15, 16 anos, 14, 15 anos. Eu já tinha um corpo muito mais desenvolvido do que as outras meninas da minha turma. E isso pra mim era difícil, né? Porque eu nunca estive acima do peso, mas eu sempre estive mais forte, mais visualmente mais. Sempre tive tendência a ter muito músculo também. Então eu ficava essa aparência mais forte, né? E isso pra mim não era tão fácil, porque as meninas eram miudinhas, as meninas eram mais, né, pequenininhas. E eu falei, quer saber? Aí teve uma avaliação física, que a gente sempre fazia avaliação física. E nessa avaliação física entrou ali que eu tava um pouco acima, né, do percentual que existe. Mas não era acima do peso, mas era um pouco acima do percentual, quase indo para cima do percentual. E eu pensei comigo mesma, ou vai ou não vai, sabe? Eu já tava na quarta série, eu já não tava muito animada mais em continuar balé, só que pra mim desistir nunca foi uma opção de nada na minha vida. Se eu começo alguma coisa eu vou e faço mesmo assim, mesmo morrendo, mesmo não querendo mais, mas eu faço, porque eu acho que a gente precisa continuar e que tudo na vida ensina alguma coisa. Só que aí nesse ano eu decidi mudar meu estilo de vida, porque pra mim, se eu também estou fazendo alguma coisa, eu preciso dar o meu máximo, eu preciso ir no meu máximo, eu preciso fazer o máximo daquilo que eu posso pra poder realmente ter uma evolução naquele negócio, porque senão não faz sentido, senão eu só tô perdendo tempo. E esse ovo, ele é feito com molho de tomate. Pode ser comprado em casa ou... Comprado em casa é fogo. Feito em casa ou comprado. Feito em casa é mais fitness, gente. É bem mais saudável. E daí eu falei, poxa, vou começar uma dieta. E eu pensei realmente, falando isso, vou começar uma dieta. Daí eu comecei a ir na academia junto com essa dieta, né? Essa dieta consistia basicamente em comer um ouro branco sempre depois do almoço. Mas almoçar de verdade, com comida de verdade, tomar café da manhã com ovinhos. Comecei a seguir perfis de nutricionistas, comecei a seguir perfis de pessoas que falavam sobre alimentação saudável, mas o meu objetivo era ter uma alimentação saudável e, como recompensa, comer um ouro branco sempre depois da minha alimentação saudável. E todo final de semana eu comia alguma coisa que eu gostava, né? Eu dava minhas recompensas. E aí, nisso, eu comecei indo na academia e eu comecei a
a me apaixonar por essas coisas, sabe? Eu comecei a me apaixonar pelo esporte, eu comecei correndo, depois eu comecei na musculação, e aí eu associei os dois, depois eu parei um pouco de correr, porque eu já tinha emagrecido bastante, né? Então eu só continuei na musculação. E eu fui descobrindo que não era só a musculação, mas que a musculação me ajudava a entender o meu corpo, e eu comecei a entender mais como que era por de dentro do meu corpo, como que um port de bras deveria ser feito, o que são as escápulas. Eu comecei a me apaixonar pela anatomia do corpo, sabe? E junto com a alimentação também, porque a alimentação e a performance, eu via que quando eu não comia bem, ou quando eu não jantava bem, ou quando eu não dormia bem, a minha performance no outro dia não era tão boa, sabe? E tudo isso porque eu tinha tido esse pequeno trauma de ter sido falada e chamada e terem me dito que eu estava acima do peso, e eu fui me apaixonando por isso. Foi um momento muito difícil, porque depois que eu emagreci, as pessoas acham que eu emagreci muito rápido, né? E na época também acharam isso. E começaram a pensar que eu vomitava, que eu sofria de bulimia, de que eu fazia coisas erradas, mas a minha mãe mesmo, ela sabe de tudo, de que, pelo contrário, eu me tornei muito regrada, porque uma das coisas é fato, que quando você muda a sua alimentação, você se torna muito mais regrada em tudo, porque é uma das áreas mais difíceis da vida, é a alimentação. Porque, por exemplo, você sai, ninguém tá comendo saudável, ninguém. Então, tipo assim, se você se obriga a comer saudável enquanto ninguém tá se obrigando, você se obriga a qualquer coisa, você se torna regrada com qualquer coisa. E eu me tornei regrada com muitas coisas a partir desse momento que eu acabei mudando a minha alimentação. E também praticando mais atividade física. Bom, as pessoas achavam isso, que eu era bulêmica, ou sei lá, anoréxica. Ainda acham, eu acho, mas enfim. Só que eu sempre comia um pratão de comida, só que tudo dentro do horário. E eu confesso que eu virei muito viciada ali no exercício físico. E pela rotina, pela intensidade de aulas, eu tinha muita demanda e gastava muita energia. E esse gastar energia não era porque eu queria emagrecer, ou porque eu queria, é porque eu gostava e ainda gosto. E vocês veem isso no meu canal do YouTube, vocês veem isso no meu Instagram. E eu gosto de esporte, eu não gosto de ficar parada. Eu fico aqui, ó, sentada 3 segundos, já me dá vontade de alongar, meus pés já estão mexendo, meu corpo já tá pedindo, porque depois de um tempo você fica realmente, né, viciada naquele negócio. Só que eu acabei emagrecendo demais e eu reconheço isso hoje. E as pessoas achavam que eu estava, né, doente. E esse também foi um outro trauma. Porque a partir do momento que as pessoas achavam que eu tava doente, elas falavam isso pra mim. E pediam pra que eu engordasse. E eu sempre tive uma cabeça boa, assim, né? É óbvio que eu erro muito. Mas eu sabia que eu precisava, talvez, engordar um pouquinho pra evitar qualquer lesão, né? Porque magreza demais, excessiva, não é bom. Eu cheguei a pesar 39 quilos e 39 quilos assim, nessa finura. E 38 até, com 20 anos, eu admito, eu já pesei 38 quilos com 20 anos. E eu não achava isso saudável. Mas mentalmente era muito difícil, porque eu não sou uma pessoa que trabalha na cobrança. Na pressão, eu trabalho na cobrança, assim, pode gritar, pode falar que eu não tô conseguindo, mas agora fazer pressão psicológica comigo é um pouco difícil, e não só comigo, eu acho que todo ser humano. Eu vejo que as pessoas acabam não desenvolvendo porque tem certas pressões psicológicas nela que faz com que ela não desenvolva, né?
E, nossa, esse tempo foi muito difícil pra mim, porque eu queria, mas ao mesmo tempo nada me ajudava, nada. Eu comia, eu podia ir no sushi, no rodízio de sushi, fazer tudo o que eu quisesse, mas eu não engordava. Não engordava, não engordava, não engordava. Até que eu entendi que eu não estava doente, eu estava fazendo o meu máximo e que eu não ia deixar nada me atingir. E que o ambiente e as pessoas não iam interferir na minha vida. E foi quando também eu saí do Bolshoi, saí da companhia, foi momentos incríveis, mas aí eu viajei pra fora do país e eu vi, cara, a vida ela é muito mais, entendeu? Tipo, eu amo isso daqui, eu quero viajar o mundo, eu quero conhecer mais, eu quero ter uma vida feliz e ao mesmo tempo junto com a dança. Eu não quero que a dança tire a minha felicidade, pelo contrário, eu quero a dança junto comigo, né? E esse ano eu pude estar descobrindo isso, assim, tá sendo um processo de autoconhecimento, né? Tá sendo um processo de autoconhecimento meu, onde eu tô me curando de alguns desafios que eu tive ao longo da minha vida, de alguns traumas, de alguns medos. Confesso que eu ainda tenho muitos medos, que eu ainda tenho muitos traumas relacionado à dança, que a dança trouxe pra mim, e que eu pensando bem, eu acho que não é saudável viver assim, sabe? E por que eu tô dizendo tudo isso, eu não sei, mas eu senti muito no meu coração de abrir um pouco dessas coisas com vocês, porque eu quero ser muito transparente aqui nesse canal, sabe? Porque tudo que vier a acontecer a partir de agora, eu não sei o meu dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sou uma pessoa de muitas metas, muitos planos, muitos sonhos, muitas vontades, muitos desejos. Eu quero dizer que, sabe, independente de o que venha acontecer, eu tenho um propósito realmente de ajudar você aqui. Eu tenho um propósito de trazer conteúdos que façam com que você não veja a dança somente como um hobby ou como algo de pressão, mas que veja ela puramente como ela é. Eu sou uma pessoa muito didática, eu sou uma pessoa que cobra muito, que gosta das coisas bem feitas. Eu não vou falar que as coisas mal feitas devem ser valorizadas, não, eu sempre cobro muito as coisas bem feitas, inclusive das minhas alunas, mas eu também não quero que isso gere traumas em vocês, como talvez gerou em mim, e como gerou em muitas pessoas perto de mim, porque senão não é algo saudável, sabe? E nesse canal eu realmente quero trazer, nesse meu canal, no meu YouTube, no Instagram, no podcast que eu quero lançar, enfim, eu quero trazer hábitos que façam com que você realmente evolua, cresça, se transforme em todos os quesitos, espiritualmente, emocionalmente, na sua carreira, profissionalmente, né? E esses hábitos como exercício físico, como fortalecimento, como boa alimentação, como leitura, que eu leio muito, eu gosto de ler, tanto a Bíblia quanto livros bons, assim, literatura, enfim, tudo isso agrega para você se tornar uma pessoa melhor, para você se tornar uma pessoa mais consciente de tudo que você faz, sabe? E eu acredito até que as coisas que eu vivi, eu só consegui viver porque eu tinha muito essa perspectiva, esse background, vamos dizer assim. Eu lia muitas coisas que me dizia, tipo, eu desde nova vou na igreja também, né? E a Bíblia diz muitas as coisas que, cara, todos esses processos, todas essas coisas que você tá passando, tem um propósito, sabe? Vai passar, você vai descobrir. E eu ainda tô no processo de descobrir, mas é algo muito legal, porque, por exemplo, hoje, esse ano eu dei aulas para tantas pessoas que eu nunca imaginei que eu ia dar, mas eu me sinto vivendo o meu propósito de ajudar as pessoas de alguma maneira, sabe? Que era que quando eu era criança eu escrevia para ajudar alguém, e hoje eu tô falando com a câmera para ajudar alguém, publicando um vídeo para ajudar alguém, e tudo é realmente para isso, para ajudar. E todos os traumas que eu tive
são de alguma maneira para ajudar vocês. Eu abri pequenas partes aqui porque eu sei que pode ajudar você de alguma maneira, sabe? E para dizer que independente do que você tenha passado, independente do que você esteja passando, os seus traumas, eles podem te tornar uma pessoa mais forte e você pode usar deles para fazer uma impulsão, uma alavanca, né? Para ajudar outras pessoas também e para se transformar. E, bom, eu não sei o que eu quero falar com esse vídeo, eu só sei que eu quero ser o mais pura, mais sincera possível para abrir com vocês o meu coração e dizer que eu tô muito feliz desses 10 mil inscritos, tô muito feliz que vocês estejam aqui, estou muito feliz que vocês gostem do conteúdo e espero crescer mais com vocês. Eu tenho muitos planos, como eu disse, muitos projetos relacionados à dança. Hoje, atualmente, eu estou muito apaixonada em dar aulas, em ajudar as pessoas e quero me especializar nisso ainda mais. Eu vou fazer um curso já ano que vem da metodologia de outra metodologia, né? Porque eu sou formada na metodologia Vaganova, que é a melhor metodologia do mundo, aquelas. Mas eu tenho a metodologia Vaganova em formação.